Outro dia uma cliente perguntou qual era o meu signo. E eu vou perder alguns seguidores agora nesse momento, mas é verdade. E aí eu disse dinossauro. E ela falou assim, mas esse não existe. Eu falei, os outros também não. Ai, meu Deus do céu. Mas é verdade, gente. Pior é que Então é eu fechei o contrato. É lógico. Mas eu entendi o recado dela. Mas Esse não era um momento de Mas aí brincadeira. e vamos falar sobre isso. Vamos. Tem muitas pessoas que elas levam muito a sério, né? Elas não contratam pessoas do signo XPTO e tal. Por que você acha que isso acontece? Ó, eu penso que os testes de comportamento, os assessments, é a melhor palavra aqui que a gente usa, que é o inventário de tendências comportamentais, ele é muito importante para a gente escolher alguém para trabalhar. Mas ele é estatístico, né? Ele tem um pezinho no corporativo, ele coloca algumas personas que a gente pode identificar que serviriam melhor para determinada atividade, né? Então, você imagina, você tem alguém que vai fazer uma atividade extremamente técnica, repetitiva, detalhada, precisa ir fundo ali numa análise, você precisa de gente que não vai querer bater a cabeça na parede fazendo uma análise mais profunda no Excel. Por outro lado, você precisa, talvez, de uma atividade de alguém mais expansivo, que fale com as pessoas, que tentem resolver problemas, que pense diferente do by the book ali, porque quando você tem um cliente do outro lado da linha, talvez o fluxo de trabalho de checklist não vai resolver. Então o perfil é diferente, né? Então alguém fala assim, qual é o melhor perfil de vendedor? Não sei. É o vendedor que vai abrir porta? É o vendedor que vai fazer crescer o faturamento dentro de um cliente que já está há muito tempo com você? É diferente. É o vendedor técnico? É diferente, né? Ah, qual que é o melhor para alguém que trabalha no financeiro? Não sei. É alguém que vai abordar o cliente enquanto a receber ou cobrando gente? Ou é alguém que vai lá documentar a nota fiscal no sistema XPTO da companhia? Então, os perfis, eles são importantes. E aí, em alguns momentos, a gente não tem essa base técnica e a gente começa a levar para o mapa astral. Nada contra. Mas aqui vai faltar um pedacinho ali de conexão com a atividade. Por quê? Porque a gente entende que existem pessoas boas e preparadas para funções que são diferentes. Às vezes, trocar a pecinha de xadrez do ladinho do campo funciona bem, né? Então, acho que a gente chegou a falar alguma vez dos assessments, né? Eu acho que é importante a gente olhar com mais cuidado pro perfil versus a atividade que vai exercer ali. Aqui a gente está falando então do DISC. Existem outros assessments. Eu gosto do DISC particularmente, de alguns outros também. Aqui a gente está falando de tendência comportamental, então a gente não vai entrar na seara aí de outros assessments mais psicológicos, como o MBTI. Mas aqui o DISC, ele tem 4 letrinhas, é uma sopa de letrinha D, I, S, C. Então o D a gente está falando de dominância, do quanto que tem iniciativa, vai lá e faz, de entrega, de execução, que é a dominância. O I é a capacidade de falar, de convencer as pessoas por meio da fala. O I tem uma característica de que se reenergiza falando com pessoas, o I alto, né? Quem não tem I, prefere o silêncio, prefere ficar sozinho às vezes, né? É engraçado, eu não te vi assim não, né? O I é aquele cara do corporativo, o I baixo. O I baixo é aquele cara do corporativo que põe o fone de ouvido só pra ninguém falar com ele, mas não tem música nenhuma ali. Esse é o I baixo. Então no corporativo era muito embaixo. Não, ó, eu vou... Eu adorava. E aí o SC a gente tá falando de estabilidade e um pouco mais de estabilidade mental, um pouco mais de profundidade ou paciência. Falar o que a palavra a gente tá falando de dominância, influência ou comunicação, a gente tá falando de estabilidade de processo e a gente tá falando de concordância de regras e seguir regras ali. Só pra gente concluir essa parte aqui, o que você acha mais importante assim quando a gente fala de liderança? Você vê essa questão desses gráficos aqui ou você conversar com a pessoa e ver uma cultura de empresa? A gente entende que hoje a gente está procurando mais gente com fit cultural da empresa do que efetivamente com a competência técnica, né? Então vamos dar um exemplo, né? Se você precisa de alguém com Excel mais avançado do que aquela média que a pessoa está trazendo ali, você consegue oferecer esse tipo de conhecimento, transferência de know-how para ela, né? Então vai lá e desenvolve o Excel. Mas você imagina alguém que, sei lá, vai atender cliente, tem um perfil que a gente entende que é até adequado para atender o cliente, com um I alto, por exemplo, para poder ouvir, só que ouvir não é o forte dela, ela gosta mais de falar, por exemplo, do que o ouvir. Vai ser muito difícil a gente colocar ela num curso de como aprender a ouvir, né? Existem poucos no mercado, mas de oratória tem 1.528 por aí. Mas de escutatória, muito poucos. Escutatória? Escutatória, é um bom nicho. Se você sabe fazer isso. É um bom nicho, mas não vai ter muita gente para comprar. Porque as pessoas querem aprender a falar, não aprender a ouvir. Elas estão erradas.
Elas estão erradas, nós estamos errados. Mas a gente poderia vender aquilo que elas querem e entregar aquilo que elas precisam, não é isso que você Eu gosto tanto quando os meus alunos sabem tudo que eu falo. Aliás, eu contei pra vocês que ele é meu aluno, meu mentorado. Contou nada. Não contei? Não, pode Ele contar, eu é, deixo. galera. Entendeu? Ele é tudo isso. Mas eu acho que isso é um fator importante que as pessoas não têm em si. Justamente por causa disso. As pessoas querem falar. Querem saber como entrar num palco, falar com todo mundo e tal. Mas as pessoas não têm a noção de qual momento que eu tenho que parar de falar e começar a escutar. Pra começar a crescer. Porque não é só falar. Você não precisa se expor. Mas sim também saber escutar as pessoas, os mentores que estão falando e reprocessar aquilo ali dentro de você. Existe um ditado muito, muito, Filtrar. muito antigo que fala: você tem 2 orelhas e uma boca. É isso Fica a aí. dica, hashtag. Boa. Acho que existem vários mitos da primeira liderança, da primeira vez que a gente entra numa posição de liderança. E esse é um deles, né? Que o líder tem que aprender a falar e tem que ter resposta pra tudo, né? Quem disse? Eu acho que ele tem que saber ouvir e não só ouvir. Ouvir o que a pessoa não está dizendo. Isso é verdade. O que não é falado também, né? É. Por isso que o contexto importa, né? Eu me lembro uma vez que a gente fez um projeto muito grande, foi um projeto bem desafiador, que era dentro de um frigorífico. Peraí, contexto tem porta? Foi isso que você falou? Contexto importa. Porta, porteiro e portão. Eu entendi. Tem porta. O contexto Entendi. importa. Importa. Sorry. Desculpa, pode continuar. Ok. É. Tivemos a O surdez contexto bateu. importa. É por causa do sotaque com R arrastado de interior. Eu te compreendo. Eu consigo entender. Não é? Esse linguajar. O contexto importa, e aí eu vou contar um caso do frigorífico, né? A gente foi lá no frigorífico e tinha uma aula que era a aula de feedback, né? Clássicas, né? De liderança. E aí tinha um pedaço da aula que era como ler o não verbal, né? E eu falei, cara, essa aula a gente não vai aplicar aqui. Não, mas por quê? Tá no plano de aula, tá no projeto. Eu falei, moço, você que tá aí no escritório, deixa eu te contar. Aqui no frigorífico o cara tá vestido de branco, com uma balaclava, um protetor auricular, um óculos e a máscara. Pré-Covid, não tô falando de Covid, da máscara, porque ele trabalha num ambiente de alimentos. E ainda o capacete, né? E com a faca na mão. Como que eu vou dar feedback lendo os microsinais de uma pessoa que eu só vejo o buraquinho do olho ali? Então, pra liderança, o contexto importa. Ah, agora eu entendi. Muito bom.